configurando a arte da capa da caderneta de vacinas ou também de algum outro caderno aí que você vai fazer, que seja no tamanho A5. Eu vou mostrar como que eu faço aqui no ateliê. O programa que eu uso é o Photoshop. E eu vou começar explicando a questão da medida da capa, medida da arte, e depois eu mostro como eu configuro a impressão. Uma pessoa me perguntou a respeito de como configurar a impressão lá dentro do grupo. Eu faço uma impressão com uma configuração básica, não mudo em nada as configurações padrões aqui da caixa de impressão, mas eu vou mostrar aqui no vídeo como que eu faço a impressão, tá bom? O principal aqui vai ser como que eu faço a montagem da arte, tá? Então eu estou aqui com o documento aberto no Photoshop no tamanho A4. Eu vou fechar ele aqui. Vou criar um novo só para você ver do início. Criar um documento. Aqui já tem uma pré-definição no tamanho A4. Eu vou criar. E eu fiz esse documento no tamanho A4 só para te mostrar do zero o meu cálculo de medida, como que eu cheguei ao tamanho da minha capa. Eu vou criar um retângulo. Representando aqui o miolo da caderneta. A gente vai começar de dentro para fora. Pode ser o miolo da caderneta, o miolo de um caderno. O interessante é que esse miolo é um miolo A5, ou seja, a medida é 14,85 centímetros. Tá? Eu estou criando um objeto aqui dentro do Photoshop. Esse objeto é um retângulo e eu estou definindo aqui as medidas, que é para eu poder demonstrar para você aqui como se fosse um miolo. Eu não estou ensinando, eu não vou ensinar nesse vídeo a ferramenta aqui do Photoshop, o programa e tal, tá bom? Vou só ensinar para você a minha teoria aqui da criação da arte, que de repente você pode aplicar aí no programa que você usa, tá bom? Então eu vou fazer um retângulo de 14,85 centímetros por 21 centímetros de altura, que é o tamanho A5, o tamanho da folha A4 partida no meio, ó. A gente tem aqui uma folha A4, né? Se eu girar esse retângulo, você vai ver que é a metade da folha 4, partida no meio, tá bom? Então vamos simular, deixa eu virar aqui novamente, que a gente vai trabalhar a arte com ele aqui na vertical. Vamos fingir que isso aqui é a página do miolo. Vou escrever aqui no nome do objeto, aqui na caixa de camadas, eu vou escrever miolo, tá bom? E aí eu vou criar uma nova camada. Vou fazer um novo retângulo, só que dessa vez eu vou colocar uma cor diferente, vou colocar um amarelinho, só para diferenciar aqui da parte do miolo, porque agora esse novo retângulo que eu vou fazer, ele vai representar a capa. E aí o que acontece? Não existe exatamente um padrão. Eu já vi gente que trabalha com a capa do mesmo tamanho aqui do miolo, tem gente que faz um pouquinho maior, com especificações diferentes. Por exemplo, vou pegar aqui a calculadora e vou mostrar qual é a minha medida. Se o meu miolo ele tem 14,85, eu quero que o meu papelão, aqui nessa largura, ele seja meio centímetro maior, porque eu quero que ele passe aqui na frente, ó, aqui na parte da frente da caderneta, eu quero que sobre papelão, para o miolo ficar guardadinho lá dentro, para ele não ficar rente com a capa. Então eu vou fazer o papelão meio centímetro maior na largura. Então eu pego esses 14,85 e somo com 0,5, que é meio centímetro. O resultado vai ser 15,35. O que acontece? Eu não gosto de trabalhar com fração. Então eu arredondei o tamanho da minha capa para 15,5. Vocês vão ver aí outras pessoas que trabalham com encadernação, que trabalham com a capa 15,3, né? Arredondou para baixo aqui. A gente tira essa fração e trabalha com 15,3. Tem gente que trabalha com 15,4. Eu trabalho com 15,5. Eu quis arredondar, fica mais fácil na hora que eu vou desenhar o papelão, porque eu faço o desenho e o corte manual, eu não compro cortado. Então eu gosto de fazer 15,5, que fica mais fácil para mim somar lá na própria régua. Quando eu estou marcando, eu vou marcar várias capas de uma vez. Então eu marco no 0 lá na régua, aí eu marco no 15,5, marco no 31, que é 15,5 mais 30,5. Peraí, me enrolei. 15,5 mais 15,5. Eu vou fazer um vídeo mostrando o desenho do papelão, que aí vai ficar mais específico, mais claro para vocês entenderem essa parte. Mas enfim, eu trabalho com 15,5, tá? Então essa soma aqui é só para mostrar para vocês como a gente chega na medida da largura. Peguei a medida da largura da folha, do miolo, somei mais meio centímetro, que é o tanto que eu quero que fique maior a capa, o papelão. Então vou criar aqui, e a altura
eu quero que fique meio para cima e meio para baixo. Quero que fique meio centímetro maior na altura e para cima e para baixo. Então, se tem 21, eu vou querer o papelão com 22. Que aí eu vou centralizar a capa com o miolo, vai sobrar meio para cima, meio para baixo. Então, vou criar aqui um retângulo, cuja largura vai ser 15,5 centímetros e a altura vai ser 22 centímetros, tá bom? Eu vou arrastar essa camada, vou dar o nome aqui de capa, vou arrastar para baixo, deixa meu esposo tá fechando o portão, faz um barulho alto, vou esperar um pouquinho para falar, porque eu não quero cortar, não quero editar o vídeo e cortar a parte. Então, vamos lá. Arrastei a capa aqui para baixo da camada do miolo para a gente ver o papelão que seria a capa, a diferença aqui de medida dele em relação ao miolo. Vou só centralizar aqui direitinho, ó. Aqui nessa região, nessa lateral esquerda vai ficar rente, né, a capa com o miolo. E aqui na altura vai ficar sobrando um pouco para cima e um pouco para baixo. Seria basicamente isso aqui, tá bom? E aqui na frente vai sobrar aí cerca de meio centímetro, na verdade no meu caso sobra um pouco mais de meio centímetro, tá? Aí agora a gente vai chegar na medida da arte para essa capa. Como a gente vai forrar esse papelão, vai ter que ter uma vira de papel para cá para dentro, né? A gente vai forrar a frente e vai ter que ter uma sobra para dobrar. Essa sobra tem que ser de 1,5 cm. Então a gente pega a medida desse papelão e soma com 3 centímetros em cada lado. 3 centímetros na largura e 3 centímetros na altura. Desses 3 centímetros, quando você centraliza o papelão na arte, vai sobrar 1,5 para cada lado. 1,5 para cima, 1,5 para baixo, 1,5 para a esquerda e 1,5 para a direita. Então, olha, o papelão ele ficou com 15,5, eu vou somar com 3. A largura vai ser 18,5. Na altura ele ficou com 22 e eu quero mais 3, então vai ser 25. Esse é o tamanho da minha arte, 18,5 na largura e 25 na altura. Vou criar um novo retângulo, vou colocar uma cor diferente, vou fazer aqui um rosa. Peraí, eu mudei de novo a cor do retângulo da capa. Tem que criar uma nova camada. Vou arrastar ela aqui para baixo da capa e aí eu vou criar aqui um retângulo na cor rosa para vocês verem a diferença do tamanho da haste para o papelão. A largura da haste é 18,5 centímetros e a altura 25 centímetros. Centralizo aqui, ó, assim, pronto. Esse retângulo representa o tamanho da minha arte, esse retângulo rosa. Esse retângulo amarelo representa o tamanho do papelão da capa. E aqui dentro, esse retângulo verde representa o tamanho do miolo. Então, eu trabalho com esse padrão de medida para caderneta de vacinas, para cadernos no tamanho A5 de 80 folhas, 100, 150 folhas. Só quando fica muito grosso, tipo 200 folhas, que nem a agenda, por exemplo, eu aumento aqui um pouco o tamanho da capa na largura. A altura é sempre a mesma, mas na largura eu aumento um pouquinho, porque quando é muito grosso, o caderno, a agenda, o aereô aqui que a gente faz a encadernação tende a empurrar um pouco as folhas para frente. Então eu aumento aqui um pouquinho a largura da capa, porque eu não gosto que as folhas fiquem saindo para fora ou fiquem muito rente à capa. Então eu aumento um pouquinho, eu tenho algumas medidas, eu não quero que fique muito complicado aqui, então não vou passar todas as medidas. Eu vou trabalhar a minha explicação baseada nesse tamanho, que é o tamanho da caderneta de vacinas, né, que é um produto padrão aí que muita gente está começando a trabalhar, fazendo a caderneta de vacinas. Então, recapitulando, aqui representa o miolo, 14,85 de largura, 21 de altura. Aqui representa a capa, papelão da capa, 15,5 de largura, 22 de altura. E aqui representa o tamanho da minha arte que eu vou imprimir para forrar o papelão, 18,5 de largura por 25 de altura. Agora vamos lá para as configurações dentro do documento da arte. Quando eu vou fazer a arte, vou colocar aqui o nome, ó, arte da capa. Só vou colocar esse nome, assim. Eu vou mostrar como eu faço quando eu estou trabalhando já na arte da capa da cliente. Eu ponho o nome da cliente, por exemplo, aqui, Juliana. Juliana
Aí eu dou um tracinho e ponho aqui, tema arco-íris. Não, vou colocar aqui ursinha. Tema ursinha, tá? Vou até pegar uma figura aqui de um kit de ursinhas que eu tenho pra gente ilustrar. Aí eu já ponho o tamanho da arte, vou colocar em centímetros. Eu já ponho no tamanho da arte da capa. Eu não trabalho dentro do A4, quando eu estou fazendo a arte. Eu trabalho no documento do tamanho da arte. 18,5 centímetros, a altura 25 centímetros. A resolução sempre eu deixo 300, as cores eu deixo em RGB. Eu não mexo muito nessas coisas diferentes aqui, tá? Criar. Pronto, eu tenho aqui um documento do tamanho da minha arte, que é esse tamanho aqui do retângulo rosa. Sempre eu trabalho com esse documento para fazer as artes, já no tamanho da impressão da capa. Apesar de que na hora de imprimir, a gente vai imprimir na folha 4, tá bom? Aí, aqui dentro do Photoshop, eu tenho uma facilidade de colocar as guias para me indicar a parte que eu vou fazer a vira do papelão. Eu venho aqui, olha, em novo layout de guias. Inclusive, eu já tenho aqui algumas pré-definidas que eu mesma já salvei. Por exemplo, aqui, ó, margens de 1,5. Quando eu coloco aqui essa opção, ó, pré-definição, margens de 1,5. Não veio aqui no Photoshop, fui eu que salvei. Aqui, ó, furação e elástico. É aonde vai vir a furação e o elástico. Vou já explicar melhor isso aqui. Eu sempre coloco primeiro as margens de 1,5. Tá aqui, olha, eu dou OK. Então, aqui tem margens de 1,5 centímetros a partir da borda. Então, daqui da borda para cá tem 1,5 centímetros. Que é para mim ter uma noção de que aqui vai virar para trás do papelão. Aí eu vou colocar aqui também a guia para me indicar a furação. Aqui, ó, furação e elástico. Só que eu não quero que apague aquelas que estavam. Então, eu tenho que desmarcar essa caixa aqui, ó, limpar guias existentes. Como ela está marcada, ele limpou aquelas guias que já estavam aqui. Eu vou desmarcar. Aí, ó, elas vão continuar. Vai só adicionar aqui as guias da furação e elástico. O que que é essas guias da furação e elástico? Essa guia aqui, ela tá com 1 centímetro a partir da borda aqui, que seria o papelão. Porque eu sei que essa área de 1 centímetro, ela vai ser furada. Tá bom? Vai receber os furos. E aqui, essa outra linha, ela está distanciando 1,5 daqui da borda onde seria o papelão. Ou 3 centímetros daqui da borda do documento, tá bom? Porque o meu elástico eu coloco com 1,5 centímetro a partir da borda. Então, bem aqui vai vir um elástico. E aí eu gosto de ter essa visualização. Porque quando eu vou fazer a arte, ó, aqui o arquivo já está configurado. Agora eu posso trabalhar. Vamos supor que eu vou colocar aqui um texto. Capa de caderneta de saúde da... Vou aumentar aqui o texto. Não vou fazer muita firula aqui, tá bom? Não vou montar uma arte, eu vou só ilustrar mesmo essa questão de configuração do documento. Então aqui tem o texto, eu vou colocar aqui o nome da criança. Alice, por exemplo. Deixa eu aumentar aqui o nome da Alice, ó. Pronto. Então, gente, dessa maneira aqui, eu consigo, por exemplo, não aumentar o nome da Alice para passar aqui para debaixo do elástico. Ou colocar numa posição aqui, eu já vi gente que coloca o nome aqui no cantinho, de repente porque tem desenhos aqui e a pessoa não quer colocar o nome em cima dos desenhos, e aí coloca o nome aqui no canto e aí o elástico está passando por cima. Eu não acho legal, então eu já trabalho dessa forma para evitar que isso aconteça dentro do meu design. Então eu procuro centralizar, ou se eu quiser alinhar à esquerda, como é o caso aqui, ó, dessa lateral esquerda, eu alinho aqui, né, para cá para esse ladinho, se eu quiser que fique aqui desse ladinho, mas eu tenho o meu limite aqui, eu sei que eu não posso vir para cá porque aqui vai ser furado. Então você consegue trabalhar com essa liberdade, mexer, posicionar onde você quiser, sem que você corra o risco de colocar o seu texto ou figuras importantes onde vai ser furado ou por baixo do elástico, tá bom? Aí, ó, vamos pegar aqui uma figura, deixa eu vir aqui em arquivos digitais, deixa eu pegar aqui Eu vou pegar aqui um papel de parede para ilustrar para você que o fundo da arte, ele precisa pegar toda a área da impressão. Você não vai fazer uma arte só aqui dentro dessa área que seria o papelão. Você vai fazer uma arte em toda a área da impressão. Que aí, quando você fazer a vira para dentro do papelão, vai ter impressão aqui na parte, né, que vai ser virado para dentro, tá bom?
Então, o papel digital, o plano de fundo, né, o fundo da sua arte, você vai fazer em toda a extensão do documento que você vai imprimir. Só as coisas importantes que você vai centralizar aqui na área útil da sua arte, digamos assim, na área que vai ficar bem visível, tá bom? Descontando os furos e o elástico. Aí, se tiver um elemento, vou pegar aqui essa bailarina, colocar aqui, ó. Aí você vai poder estar mexendo aí, né, tendo essa visualização. Ah, vai vir aqui o elástico, vai vir aqui os furos. Aí eu quero colocar esse nome bem aqui, essa figura aqui. Não quero tão grandão, quero menor. Então você tem essa liberdade. Deixa eu pegar aqui uma cinta pro meio. Sei lá, vou pegar essa daqui. Ó, quero uma divisória aqui no meio. Vou colocar a bailarina para cima da divisória. Enfim, você vai decorar aí a sua arte quando você estiver fazendo dentro do seu programa, caso não seja o Photoshop. E aí, essa é a forma como eu configuro para fazer a arte. E agora eu vou mostrar a impressão, tá bom? Depois que está pronta a arte, dentro desses parâmetros aqui, chequei tudo certinho. Eu sempre mando uma prévia para a cliente para ela confirmar o nome da criança e tal. A impressão é super simples, a forma como eu faço aqui. Eu vou em arquivo, imprimir, eu imprimo aqui direto pelo programa mesmo, não salvo como JPEG, não salvo como PDF, não faço nada disso, eu imprimo direto no programa. Escolho aqui a impressora, aqui a orientação do papel, se é retrato ou se é paisagem. Geralmente para capa a gente vai fazer o retrato, porque a gente vai usar a folha do A4 em pé. Aí eu vou aqui em configurações de impressão, só para escolher o tipo de mídia ou o tipo de papel, não sei como é que está aí na sua impressora. E você vai escolher, por exemplo, se for papel fotográfico, você vai escolher aqui, eu sempre coloco gloss photopaper, né, papel gloss. Tamanho do papel, A4, né, tamanho do papel da impressora, o tamanho do papel é A4. Qualidade de impressão, gente, eu sempre uso padrão. Você que vai ver aí se a sua impressora de repente ela não está imprimindo uma qualidade legal dentro da configuração padrão, você pode mudar a configuração para alta, tá? Se você quer exigir um pouco mais de melhoria na sua impressão. No meu caso aqui, a padrão me atende super bem, então eu não mudo isso. A questão de cores, mexer nas cores e tal, eu não mexo nisso. Eu nem sei cadê aqui, deixa eu ver se eu acho. Sei lá, cor, intensidade, automático ou manual. Vamos ver aqui no manual, vamos ver em definir, ó, vai mexer aqui. Eu não mexo, tá bom? Não mexo, eu sei que algumas pessoas mexem, faz alguma coisa, mas isso aí é de acordo com a impressora, de acordo com a exigência da própria pessoa que está fazendo a impressão. Tem que ter um conhecimento sobre isso aqui. Eu nunca tive necessidade de mexer. Vou falar a verdade, eu tive uma Epson que, quando estava completando mais ou menos uns 3 anos de uso, né, dentro da minha demanda, claro, de repente tem uma pessoa aí que com 1 ano de uso já desgastou toda a impressora. No meu caso, foi logo quando eu comecei, então assim, eu usei por cerca de 2 a 3 anos, aí ela começou a sair muito verde, sabe? A cabeça de impressão, acho que começou a dar problema, ou o cartucho, não sei. Aí eu comecei a vir aqui mexer, colocar mais pro rosa, mais pro vermelho, para ver se lá na impressão não ia sair tão verde. Só que aí tem que fazer um monte de teste. Imprime a primeira, vê se tá bom, aí vem aqui e mexe mais um pouco. Mas assim, isso é uma coisa mais complicada. É um conhecimento um pouco mais avançado para você fazer isso aqui. Então, é justamente isso que eu queria mostrar com o vídeo, que eu não mexo. E de repente você também não tem necessidade de mexer. Talvez porque você viu alguém aí falando que tem uma configuração de impressão que é bacana e tal, aí você acha que tem que fazer também uma configuração de impressão aí na sua impressora. Mas talvez não, se você está com uma impressora em bom estado, uma impressora nova, você não tem que fazer isso, tá bom? Então eu deixo sempre aqui no automático e é como eu falei anteriormente, eu só coloco o tipo de papel, o tamanho do papel e a qualidade da impressão. Geralmente eu trabalho com padrão, tá bom? Vou em OK e aí eu imprimo. Da mesma maneira eu faço a impressão da contracapa, né, da parte de trás e assim por diante. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Deixa aqui no comentário se você tem uma sugestão, uma dúvida, alguma coisa que eu possa estar gravando um vídeo aqui para você. E participe do meu grupo lá do Facebook, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Lá eu consigo interagir melhor, responder dúvidas e perguntas dos colegas dessa área. Então, se você tiver interesse,
entra lá. Ah, lá dentro tem o arquivo da caderneta de vacina, sempre coloco a versão mais recente, editada para furação, tá bom? Lá no site do Ministério da Saúde pode ser baixado, mas ele não vem adaptado para a gente furar. Então eu faço uma edição das margens para a gente furar, na versão menina, na versão menino, e coloco lá no grupo gratuitamente para você fazer os seus trabalhos aí no seu ateliê, tá bom? Beijão e até a próxima!